Ora, muito boa noite. Estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate. Hoje, segunda-feira, 12 de maio de 2025. Na edição de hoje, e ainda a olhar para o mês dedicado ao trabalhador, vamos falar da cultura do trabalhador angolano. Há ou não uma cultura e que vantagens esta cultura do trabalhador angolano tem estado a trazer para as empresas? Há ou não vantagens na contratação de quadros estrangeiros? São estas as questões que vamos levantar ao longo deste programa, que estamos a começar agora, e queremos contar consigo do outro lado. Sei que você está sempre a acompanhar-nos porque é um seguidor desta TV, a Rede Girassol, esta multiplataforma de comunicação. Nós estamos nos canais 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. O Girassol Debate faz-lhe companhia toda a segunda-feira a partir das 21 horas. Como disse, hoje vamos falar da cultura do trabalhador angolano e para tal temos em estúdio Marco Cecílio, é especialista em turismo e hotelaria. Marco, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, obrigado. Recebemos também João Pedro, especialista em capital humano. João, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. À minha esquerda está o João Chang, é investigador do CEDESA, o Centro de Estudos para o Desenvolvimento Econômico e Social de África. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, familiares. E também José Manuel, gestor de recursos humanos. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Do outro lado, a partir da província da Huila, vai participar deste programa a doutora Aida Nelson, é socióloga. Doutora Aida, boa noite, bem-vinda. Olá, muito boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite a todos os ouvintes da Rede Girassol e aos convidados aí presentes também, os colegas de painel. Muito bem, nós agradecemos também. Penso que será a segunda vez que a doutora Aida participa do Girassol Debate a partir mesmo da Huila, não é? É a segunda vez, não é? É a segunda vez que estou com vocês e é sempre um prazer. Todo nosso. Muito bem, estão apresentados os nossos convidados e queremos começar exatamente por si, Marco Cecílio, enquanto especialista no mercado do turismo e hotelaria e porque é também empregador. Como é que estamos em termos de cultura laboral? Há ou não uma cultura no trabalhador angolano? Há uma cultura, de facto, apesar de nós vivemos numa sociedade que ainda carece de muita evolução naquilo que diz respeito à formação de quadros, principalmente. Mas essa cultura existe desde há muitos anos e tem-se vindo a desenvolver com algumas carências. A informalidade ainda se faz sentir muito, mas sim, de facto, é verdade, ela existe e precisa acima de tudo, de ser desenvolvido, tanto do ponto de vista do trabalhador como principalmente do empregador. João Pedro, enquanto especialista em capital humano, como é que se caracteriza a cultura do profissional angolano? Boa noite mais uma vez. Portanto, a cultura do trabalhador angolano, ela pode ser caracterizada se partirmos da base conceptual para entendermos o que é que nós queremos dizer com cultura. É importante partirmos dessa base e, a grosso modo, falar de cultura, nós estamos a falar de hábitos, comportamentos, valores que se espelham no dia a dia destes mesmos trabalhadores. Portanto, estamos a falar, sim senhora, de uma cultura com potencialidades, com fragilidades também, e aproveitando aqui o gancho do Marco, existe sim alguma carência do ponto de vista da formação e da educação, não sei se estou a adiantar, mas já apontando se calhar para aquilo que é a visão que entendo que pode ajudar a reverter aquilo que são as nossas fragilidades, que tem a ver com a educação para o trabalho, efetivamente. O angolano tem isso? O angolano tem, mas nós precisamos olhar, porque as culturas têm origens. Nós precisamos perceber as nossas origens. Nós carregamos uma herança histórica, social, e ao percebermos isso, conseguiremos perceber quais são as nossas fragilidades, e ao percebermos as nossas fragilidades, nós iremos apontar estrategicamente para aquelas que são as nossas lacunas enquanto
necessidades de formação para o trabalho, né, efetivamente. O angolano tem isso, sim senhora. Nós temos talvez uma cultura um tanto quanto negativa, somos mais propensos a criticar, mas existe muita coisa boa. Existem muitos quadros a serem muito bem formados. O que precisamos talvez aqui é potencializar aquilo que temos de melhor e, de alguma forma, atacar aquelas que são as nossas carências. Muito bem. Doutora Aida, espero que esteja a ouvir-nos nas melhores condições. Queremos Eu estou a ouvir também, já para este início de conversa, a sua opinião quanto a esta cultura do trabalhador angolano. Ela é produtiva ou está ainda aquém do que se espera para um sistema que se quer produtivo? Bom, eu não queria ser injusta com os nossos trabalhadores, não é? Eu acho que para compreender essa questão da cultura do trabalhador angolano, não é? É preciso que a gente perceba que a cultura é um processo, não é? O próprio conceito, ele diz que são um conjunto de hábitos e costumes que nós vamos produzindo e reproduzindo, não é? Ao longo da nossa existência, até que tornam-se um hábitos, no sentido de Bourdieu, não é? Conjunto de, digamos assim, de disposições duráveis que nós interiorizamos para mais tarde exteriorizar. Então, quando eu penso na cultura do trabalhador angolano, né, eu gosto de dizer que ela é marcada por um conjunto de valores, atitudes construídos historicamente, não é? Em resposta não só digamos assim, do contexto de colonização, da guerra, da reconstrução nacional, agora da atual crise económica e também da informalidade e também da chamada desigualdade social. Então, esta cultura, ela tem, claro, características principais, que algumas delas já aqui foram ditas, como, por exemplo, a forte ligação entre o trabalho e a questão da sobrevivência. O trabalhador frequentemente encara o trabalho como uma resposta às necessidades básicas e imediatas e não necessariamente como um meio de autorrealização profissional. Temos ainda questões relacionadas, sobretudo, que já foi aqui dito com o setor informal, mas também uma presença, digamos assim, dominante de outras questões que caracterizam, não é, esta chamada cultura laboral, como, por exemplo, o imediatismo é uma característica, digamos assim, e isto está muito ligado ao contexto das mentalidades muito voltadas para o ganho imediato, o retorno imediato, tendo em conta as nossas próprias necessidades. Eu acho que o baixo índice de identificação institucional, normalmente o trabalhador angolano se identifica muito muito pouco com as instituições que serve, não é? Isso tornou-se uma cultura, não se sente parte da missão e dos valores laborais, né? O local de trabalho apenas é uma fonte de rendimento, não é? Muitos autores falam sobre isso. A questão do turnover ou da rotatividade, principalmente em empresas privadas, não vou falar necessariamente das públicas, onde existe aquele sentimento de paternalismo. A valorização simbólica do trabalho, entretanto, ainda existe, temos que dizer isso, o trabalhador angolano ainda, em termos de cultura, valoriza o trabalho e, apesar dos crescentes desafios, ainda continua a ser, em termos de cultura, uma fonte de status e respeito social, não é? Então, estes são apenas alguns dos valores que nós vamos aqui apresentar como características, não é? Que pautam a cultura do trabalhador angolano, não é? E isto não pode ser desligado deste conjunto de fatores, não é? Que está também muito associado a, digamos assim, a precariedade salarial, que muitas das vezes não ajuda a que estes trabalhadores consigam se comprometer, não é? O tal chamado comprometimento organizacional é posto aqui em causa por esta questão da sobrevivência e das carências sociais que encerram, digamos assim, a sociedade de uma forma geral e, como tal, também os trabalhadores que a compõem. Muito bem, doutora Aida, tem linha aberta para intervir quando entender que deverá passar o seu contributo, até porque está, de alguma forma, em desvantagem se comparado aos outros participantes que estão aqui em estúdio, mas tem linha aberta para fazê-lo quando entender. Vamos ouvir também a opinião do João Chang, e porque é investigador. João, do trabalho que o CEDESA tem estado a desenvolver
como é que vocês caracterizam esta cultura do trabalhador angolano, olhando para aquilo que é a produtividade das instituições? Como nós analisamos a cultura de trabalho, primeiro temos que conhecer o que é cultura de trabalho. É uma cultura de trabalho, também uma cultura de organizacional. Para analisar uma cultura de trabalho, nós primeiro temos que saber o que é característica nacional angolana. Caráter nacional angolano, o que é? Por exemplo, aberto, inclusivo e inteligentes. Quando nós conseguimos estas frases-chave, nós já podemos conseguir uma cultura para conhecer bem, conhecer em profundo sobre a cultura de trabalho de angolanos. Por isso, os senhores também estão a convidar os dois estrangeiros, não é? Mas nós, pessoalmente, eu fico em Angola já há 15 anos. Como um mangolês, posso dizer, a cultura de trabalho de angolanos tem muitas vantagens. Por isso, eles sabem, por menos, como empregador, também meus trabalhadores, eles sabem o que é comportamento deles, o que é valores de trabalho deles. Por isso, quando nós conseguimos os pensamentos, conhecer bem os pensamentos deles, já sabe o que é cultura de trabalho para dirigir a eles e trabalhar juntos. Muito bem. José Manuel, enquanto gestor de recursos humanos, eu lhe pergunto se o angolano já se mostra comprometido com o trabalho, com a instituição. Falava a doutora Aida da identificação com o projeto. O angolano se sente identificado com os projetos, isto para olharmos para aquilo que é a produtividade ou não? O angolano sente-se, sim, identificado com o propósito da empresa, da instituição. Naquilo que concerne o trabalho, eles têm se focado o máximo para conseguir o máximo de produtividade e o máximo de objetivos possíveis. Apesar de ainda houver muita falha naquilo que são os meios para alcançar a produtividade. Muitos dos empregadores têm a métrica para a equipe da sua produção, mas não tem meios suficientes para que os trabalhadores consigam alcançar. Então, por isso é que alguém disse que é importante que também tenhamos alguma força estrangeira que é para que possam nos ajudar ou a nos passar alguns inputs de como atingir os objetivos com a ajuda das novas tecnologias. Sabemos que Angola é um país que ainda não está totalmente desenvolvido como os outros, então por isso é que em muitos dos casos é importante que tenhamos uma força estrangeira para que possamos alcançar o objetivo. É que o angolano tem a força, tem a vontade, mas ainda não tem a instrução de vida. Falta-nos instrução. As escolas formam, os centros de formações formam, mas a prática laboral ainda não se ensina nesses sítios. Por isso é que, em muitos casos, é importante que tenhamos a ajuda de um cidadão estrangeiro para que nos possa passar a visão daquilo que são os meios de trabalhos inovadores. Muito bem, senhores, está lançado o debate. Quando entenderem intervir, estejam à vontade. Eu volto a ser Marco Cecílio, e até porque há também é empregador, num setor que absorve muitos quadros estrangeiros. Isto tem a ver com a qualidade do serviço prestado, com a falta de capacidade dos quadros nacionais. Onde é que se encontra justificação para tantos quadros estrangeiros no mercado nacional? Bem, está exatamente na falta de competências, na generalidade. Apesar de tudo, nós temos bastantes quadros nacionais muito competentes e cada vez temos tido mais quadros formados, não só em Angola como fora de Angola, mas a verdade é que não estão ao nível daquilo que são os padrões internacionais de hotelaria, principalmente naquilo que é a ligação entre os atores do turismo
e as marcas ou as empresas internacionais de turismo que não conseguem ver em Angola ou encontrar em Angola muito frequentemente uma resposta àquilo que são os seus padrões. Porque hoje, no mercado do turismo, principalmente a nível internacional, ou aqueles que nós queremos que venham a Angola visitar o nosso país e deixem cá o seu dinheiro, que façam investimentos, que façam compras, essa escolha é frequentemente feita em segundos. Hoje em dia, falou há pouco da questão das tecnologias de informação, a escolha é feita em segundos no telemóvel, às vezes no Instagram, ou às vezes numa plataforma. E essa escolha é feita muito rapidamente, o que quer dizer que nós temos que ter a capacidade de captar essa atenção. Mas aí, como é que fica o empregador que tem esta responsabilidade de capacitar os seus técnicos? Estamos a falar, por exemplo, daquilo que é o conhecimento do trabalhador, daquilo que a empresa faz, daquilo que a empresa produz e de que forma que a empresa se identifica e se posiciona no mercado. Muitas vezes há uma desconexão entre estas duas partes, entre o trabalhador e a empresa. E isso faz com que realmente, depois, na relação com o cliente, o trabalhador não consiga transmitir ao cliente uma sensação de segurança naquilo que é vendido. Reflete-se depois naquilo que depois também é a satisfação do próprio trabalhador, porque não consegue encontrar um reflexo daquilo que são as suas ambições. Quando ele próprio não está capacitado, ele, na maior parte das vezes, tem alguma dificuldade em desenvolver a sua ação e criar esse feedback positivo que também o entusiasma na sua relação laboral. Não só com os colegas, obviamente, mas principalmente com o cliente. E a satisfação do indivíduo é extremamente importante. Não é? João, na sua primeira intervenção falou da questão que tem a ver com a educação para o trabalho. Exatamente. Está a faltar esta educação para o trabalho e se está a faltar, quando é que deve começar? Bom, essa questão tem muito a ver com o que o Leo abordou há bocado, que tem a ver com a necessidade de olharmos para aquilo que é a nossa cultura enquanto país, porque as organizações elas não trabalham num vácuo, elas estão inseridas num meio social e elas bebem dessa influência que acaba por ser a cultura nacional, não é? O Marco fala aqui da questão da hotelaria com muita propriedade, mas nós alargamos o debate para aquilo que nos afeta diariamente. Por exemplo, nós sabemos que os serviços que existem a nível da administração do Estado, por exemplo, eles visam suprir as necessidades coletivas, seja ir tratar um documento, seja ir resolver qualquer situação numa instituição pública. E é aí onde nós sentimos, passa a expressão na pele, os aspectos menos positivos da nossa cultura de trabalho, né? Quando é que começa essa educação para o trabalho? Nós absorvemos muita coisa, muita influência de fora, mas eu acredito que se nós bebermos um pouco daquelas que são as culturas de referência, eu enquanto pesquisava para contribuir aqui para o debate, do ponto de vista daquilo que são as culturas de trabalho de referência, nós temos, por exemplo, o Japão, nós temos a Coreia do Sul, os Estados Unidos e etc. Em termos de valor, as culturas são diferentes, não existe pior nem melhor, cultura é cultura. Mas pontos de referência daquilo que resulta em produtividade, e falamos aqui concretamente de trabalho, nós podemos olhar para essas culturas e tentar perceber como é que eles chegaram onde chegaram, não é? E se nós olharmos, por exemplo, para o Japão, existe uma cultura, sim, de formação do indivíduo para o trabalho e começa de tenra idade. E é exatamente aí onde nós gostávamos de centrar a questão. Deve começar, por exemplo, em casa, na escola, nós hoje falamos em centros de emprego, por Exatamente. exemplo. Estes centros é que devem formar para o trabalho? Exatamente. Existe a visão de que, e o entendimento de que nestas culturas, por exemplo, que o cidadão que amanhã será um funcionário público, ele transporta, querendo ou não, os valores que ele absorve e recebe dentro de casa, não é?
E nestas culturas, tocando numa ou noutra, elas convergem todas num ponto, que é a questão da educação. Podem ser diferentes num ou noutro aspecto, mas se nós pesquisarmos aquelas que são as culturas fortes de trabalho, elas convergem naquilo que é a educação para o trabalho. E começa mesmo de tenra idade, a inserção de valores, aspectos simples, por exemplo, pontualidade. Entender o trabalho não somente como um meio de subsistência, melhor dizendo, mas como um meio de transformação, quer pessoal, quer criação de valor para a sociedade. Por exemplo, dou aqui um exemplo rápido, e se calhar aqui para desviarmos um pouco, ou se calhar um exemplo prático. Penso que foi no último ou penúltimo campeonato do mundo, e eu acho que foi a Coreia do Sul, que depois de um jogo ou depois dos jogos, os próprios jogadores limpavam o balneário. E aquilo para algumas culturas, ou para nós, e houve uma foto que viralizou depois dos jogadores saírem do balneário, o balneário completamente limpo, aquilo foi notícia, mas aquilo é uma questão de cultura. Ou seja, é o normal deles. É o normal deles. Então, começa mesmo aí a ideia de que nós precisamos enxertar esses valores, e isso leva tempo, requer investimento, requer mudança de mentalidades, não é? Na medida em que leva muito tempo para formar um homem. E naquilo que nós entendemos, há necessidade mesmo desse investimento para que talvez uma, duas gerações se comecem a sentir efetivamente essa mudança plena. Mas há algum trabalho a ser feito, não estamos aqui a ser pessimistas. Okay. Há muito trabalho bom a ser feito. É porque vem de uma cultura diferente. Os asiáticos, particularmente os chineses, são conhecidos por este comprometimento. Teve muita dificuldade em lidar com os angolanos no princípio, e que grandes preocupações ou reclamações é que, enquanto empregador, por exemplo, aponta nesta questão do comprometimento do trabalhador para com a empresa? Porque eu fiquei aqui há mais de 15 anos. Ao início eu tenho alguns conflitos. Conversar com ele, principalmente, por exemplo, ao início nós temos que saber o horário de trabalho. Porque as maiorias dos trabalhadores ao início, se você não conhece bem a cultura dele, modelo de vida, modelo de trabalho, sempre conseguir algumas desvantagens. Mas quando você conhecer bem a vida, a família em grosso tem que conhecer a família, a vida deles, e você já entender por que ele fazer este tipo de modelo. Diferente cultura leva algumas muitas barreiras, mas quando nós conhecemos bem estes países, essas barreiras já não é barreira. É uma outra cultura, outro conhecimento para nós. Por isso, atualmente, por exemplo, nós temos mais de 50 os trabalhadores por aqui. Utilizar a minha colega angolana, ela diz que João, mais angolano que eu. Porque quando conhecer bem a cultura deste país, por exemplo, hábito da vida e horário de trabalho deles, já podemos conhecer o modelo de trabalho dele. Mas, como cultura de trabalho, é um tema muito grande. Mas cultura de trabalho também é uma cultura de empresa. Mas em China nós dizemos o que é trabalho da empresa. É mesmo a cultura de líder deste país, não, esta empresa. Se este padrão desta empresa é uma pessoa com espírito bom, esta empresa sempre com desenvolvimentos positivos. Mas se este padrão só quer lucro, ele não quer mais as responsabilidades da sociedade, das sociais, já é outros modelos. Por isso, desde agora, a comunidade chinesa também vai chamar a atenção dos empresários chineses em Angola para devolver os lucros para as comunidades os angolanos, porque não só lucro pode apresentar seu honra ou seu vitória, porque tem muitos trabalhos que nós temos que conhecer bem a cultura destes países. José Manuel, enquanto gestor de recursos humanos, eu gostava que olhássemos um pouco para a questão do comprometimento e o que hoje é muito comum ouvirmos dizer que, olha, ele até quer emprego, mas não quer trabalhar.
Porque desta... ou tem emprego, mas não quer trabalhar. Porque desta questão que se levanta, que se levanta, no caso, diariamente em muitos meios. Ok. O emprego, na verdade, é o conjunto de atividades, de um indivíduo ou de um grupo envolvido em qualquer organização gerida pela Constituição ou por uma lei trabalhista, no nosso caso a LGT. Então, o emprego é regido por um contrato e com cláusulas e direitos e deveres. Ambas as partes têm direitos e deveres. Isto é Isto no papel, na prática não acontece, ou quase acontece em poucas percentagens. Acontece em poucas percentagens. Existe o trabalho que é todo esforço físico ou mental que pode resultar em uma remuneração ou não. Porque existem trabalhos não remunerados, existem trabalhos voluntários, existem trabalhos por aí fora. Então, se as pessoas querem um emprego, porque o emprego tem direitos a férias, direitos a subsídios, direitos trabalhistas. Bonificações e por aí fora. Exatamente. Então, queremos um emprego porque ele tem garantias. Já o trabalho não tem esses benefícios. E se ele se comprometeu com este emprego, assinou este contrato, por que é que na hora de exercer o seu papel enquanto trabalhador tem dificuldades de o fazer? E não olha aqui para uma questão de capacidade técnica, mesmo por comprometimento, por vontade. Por que é que há esta dificuldade no trabalhador angolano em se mostrar disponível para a instituição? É a parte em que falamos do imediatismo. O trabalhador quer no início, porque não tem ainda. Quando conseguir, já não quer a posição que ele se candidatou e almeja uma outra, mesmo sem fazer por merecer. Quer. Desculpa, já uma eu posição posso diferente. Pode intervir? fazê-lo. Pode. Bom, eu queria só acrescentar algumas coisas, não é? Relativamente à questão do comprometimento. É assim, o trabalhador angolano, eu acho que ele tem valores que, em termos de, enquanto pessoa, ele tem valores que o associam ao comprometimento, que são a identificação com o valor e missão da empresa. Ele sabe que tem que ter responsabilidade ética e profissional. Ele tem ele, quer dizer, ele sabe que deve prestar, que tem que ter lealdade, estabilidade, digamos assim, em termos de funcionalidade, colaboração, espírito. Ele conhece tudo isso e é isso que eu gostaria de dizer. Entretanto, o comprometimento dos trabalhadores angolanos, ele acaba por ser desafiado, não é, por um conjunto, não é, digamos assim, de fatores, não é, que desafiam estes valores. Então, eu costumo dizer... E que fatores são esses? Como, por exemplo, a informalidade e a instabilidade contratual, não é? E eu vou falar isso quando estamos a falar das empresas, por exemplo, no setor privado. A instabilidade e a informalidade contratual, muitas das vezes, deixa o trabalhador, digamos assim, com um pé atrás, não é? Outra coisa, os baixos salários e os poucos benefícios que são oferecidos ao trabalhador. Muitas das vezes ele não tem segurança no trabalho, o trabalhador não tem, digamos assim, um seguro de saúde, não tem assistência médica e medicamentosa, não tem condições de segurança no trabalho. Ou seja, isto também, e associado aos baixos salários, que hoje estão muito, e digamos assim, que não respondem
o custo de vida atual. O trabalhador, ele está no trabalho, mas tem que se preocupar com a sua própria sobrevivência, porque ele sabe que aquilo que ele oferece no fim do mês não paga as suas contas. Então, isto é um desafio ao comprometimento. Como é que o trabalhador se pode comprometer, não é? Estamos a falar de questões sociais, não é? Se no final do dia ele não consegue dar de comer aos seus filhos, a ausência de um plano de carreira dentro das empresas e reconhecimento. O trabalhador trabalha durante anos seguidos e muitas das vezes, e eu não estou a falar de empresas específicas, porque não estou aqui, eu estou a falar da maioria, não é? Enquanto fenómeno, e não estou a falar de empresas particulares que o fazem, né? Porque algumas até podem fazê-lo. Mas, de uma forma geral, não se apresenta ao trabalhador um plano de carreira. Ele não olha para a empresa, não é, como um espaço de incentivo em que ele pode crescer. A falta de políticas de gestão digamos assim, acabam também por ferir essa questão dos trabalhadores. E muitas das vezes há aqui uma relação de, digamos assim, duplo efeito, não é? Há também aqui uma relação de feedback entre aquilo que as empresas oferecem ao trabalhador e aquilo que o trabalhador dá em troca. Então, eu costumo dizer que há aqui responsabilidades mútuas, né? No sentido daquilo que é a atuação do trabalhador e o comprometimento que este tem. E eu acho que isso deve ser chamado à tona, não é? Devemos refletir sobre estas questões, já que estamos a falar de questões laborais em Angola, para compreender melhor, digamos assim, também esta questão do trabalhador. Não é uma questão apenas de imediatismo. O trabalhador, é claro que hoje existe esta questão do imediatismo, mas mais do que o imediatismo, existe também a preocupação com a autossatisfação. E isso nos remete para aquela pirâmide de Maslow. Se o trabalhador dignifica o trabalho também deve dignificar o trabalhador. E atualmente, não é, diante desta conjuntura em que nós vivemos, nós não conseguimos essa relação de vantagens mútuas, de um lado e do outro. E muitas das vezes o trabalhador acaba por sofrer muito mais do que as empresas, que têm lucros avultados, e o trabalhador várias vezes não se consegue proteger, nem mesmo dentro daquilo que são, digamos assim, os direitos laborais que são pautados nos nossos códigos de trabalho. Bem, doutora Aida, vamos estender também a conversa aqui aos outros participantes ao debate, mas como disse, está com a linha aberta para intervir sempre que quiser. Sim, Marco, está a pedir a palavra. Eu queria voltar um pouco atrás. Falávamos há pouco no princípio daquilo que é a cultura de trabalho no indivíduo e que se calhar nós temos alguma falta aqui no nosso país, que é aquilo que nós, enquanto pais, que temos que incutir ou transmitir aos nossos filhos. A necessidade de, através do exemplo, demonstrarmos que a responsabilidade das ações é algo que é muito importante naquilo que é a sua vida diária, mas também aquilo que vai ser o seu futuro. Aquilo que o indivíduo faz tem uma repercussão nos outros e aquilo que o indivíduo faz tem que ser assumido com total responsabilidade. Ou seja, o indivíduo, quando vai para a escola, tem que se levantar, tem que fazer higiene, tem que criar um ritmo, um sistema diário que ele sabe que vai ter um resultado. Vai sair de casa, vai ter uma ação, vai ter um resultado, vai voltar para casa. Tudo isso ajuda a compor o indivíduo naquilo que é a sua cultura de trabalho depois na idade adulta. Está a faltar isso, Marco. Eu pergunto porquê. Porque no passado o próprio indivíduo, a criança ou adolescente, ia para a escola com a responsabilidade de que está a trabalhar, ou seja, os próprios livros até recomendavam isso, de estudar Exatamente. Também é trabalhar. Hoje não se vê muito isso, daí que encontramos depois um trabalhador com muitas dificuldades de se encontrar no seu posto de trabalho, porque a ideia que se passa é que está aí para fazer favor. Por exemplo, no setor público vemos muitas reclamações da questão que tem a ver com a qualidade no atendimento. Isto é por falta desta cultura e deste comprometimento com a empresa. E aqui vamos também querer ouvir a opinião de todos os senhores presentes. Tem a ver com aquilo que eu falava há pouco, com a questão do trabalhador público, que é o entendimento da responsabilidade. Saber entender e ser responsável pelas suas ações e o impacto que elas têm nos outros. E no trabalhador público,
não em todos, obviamente, mas em muitos não existe isso. Porquê? Porque o conceito do trabalhador público em Angola é daquele que está ali, sai de casa, senta-se na secretária, onde for, e fica ali, deixa o dia passar e recebe o salário no fim do mês, provavelmente não vai ser despedido, tem a garantia do emprego vitalício e depois chega ao fim desse emprego, tem a reforma e a sua vida continua. Essa cultura permanece e não está a ser modificada naquilo que é o dia-a-dia, as necessidades do país. Por isso tem esse impacto e essa ideia que continua a ser transmitida para as gerações que agora ingressam no serviço público. João, estava a pedir também a palavra. Não, eu ia corroborar exatamente com essa ideia. E ainda é vigente, que é a questão do trabalho para a vida, que é o ingresso no setor público, que não é erro nenhum almejar, mas o que precisamos é incutir mesmo essa nova mentalidade e se calhar pararmos para perceber que a prestação de um serviço implica esse comprometimento com a qualidade daquilo que é entrega, que são os resultados da prestação desse mesmo serviço. Todos nós, de alguma forma, já ouvimos, e o Marco disse muito bem, e isso, se não num parente próximo, num amigo, que o emprego do Estado é emprego para a vida. Não é? É errado numa pensar linguagem... assim? Não é errado. Errado é fazer, talvez, daquilo um caminho para um outro fim que não seja a prestação de um serviço de qualidade. Porque, em última instância, aquela pequena ação tem um impacto que nós, muito provavelmente, não temos noção, porque somos nós que, ao levantarmos de manhã, construímos o país real. É a minha pontualidade, é a minha forma de atender, é o meu comprometimento com aquela tarefa que parece ínfima, mas que tem um impacto gigantesco. Às vezes, até mesmo só a maneira como eu vou me dirigir ao utente. Tem grande diferença. Nós estamos aqui a falar de setores públicos, mas podemos apontar específica, por exemplo, a saúde. Nós temos enormes lacunas, é uma verdade, mas também, e fala-se abertamente da necessidade de humanizarmos os serviços. Por que é que se fala disso? Não é? Todos nós já fomos a uma unidade de saúde e nós conhecemos bem, não vamos estar aqui a escamotear a verdade, nós conhecemos bem. Existem muitos bons profissionais comprometidos, mas, por outro lado, existe também esse problema. Por quê? Porque existe essa mentalidade, basta entrar no Estado, é emprego para a vida, provavelmente não serei despedido e o tal comprometimento acaba por ser, de alguma forma, minado por essa mentalidade. Há um caminho muito longo a percorrer neste sentido, que passa por incutir esses bons exemplos também. Não é? Repara que as organizações que foram fundadas por um líder carismático, elas beberam daquela experiência, e podemos falar aqui de grandes corporações, elas beberam daquela experiência e aquilo é replicado geração atrás de geração. Aqueles que eram os exemplos do líder fundador, por exemplo, se a empresa já estiver na terceira ou na quarta geração, aquilo até é registrado para que seja replicado. Então, costuma-se dizer que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Ok. Já vou passar aqui ao João e também ao José. Doutora Aida, só gostava rapidamente da sua visão enquanto socióloga para esta questão que tem que ver com a comparação que estamos aqui a fazer, porque é verdade que são muitas as reclamações do setor público, da prestação do serviço à sociedade, mas isso também se verifica no próprio setor privado. Por exemplo, no setor da banca, há muitas reclamações da qualidade no atendimento ao utente. A ideia, às vezes, as reclamações que ouvimos é de que o trabalhador está lá pensando que está a prestar ou a fazer um favor ao cliente, quando não é verdade, porque é uma troca de serviços. Ou seja, o cliente paga para aquele serviço. Bom, eu gostaria de retomar aqui uma ideia do Dr. João Chang. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome, mas pronto. João Chang? Quando ele falou que é preciso conhecer um povo, não é, para compreender a sua cultura de trabalho. E eu vou retomar esta ideia porque
porque todo esse comportamento dos trabalhadores em termos de mau atendimento, ele tem a ver com a forma como nós nos sentimos enquanto cidadãos nacionais, e com a forma como nós valorizamos o angolano enquanto ser humano e enquanto pessoa, não é? Qual é o valor que nós... e aqui estávamos a falar da questão da... Vamos entrar um bocadinho para o ramo da antropologia cultural ou da sociologia antropológica e dizer que nesta questão, como é que o angolano se olha para si próprio, não é? Enquanto ser humano, qual é o valor que o angolano atribui a si próprio, não é? É a primeira questão, não é? A tal questão relacionada com a afrodignidade, não é? Ou a angolanidade, se quiserem. Primeiro é essa questão que está aqui. Tem um conjunto de fatores que, de alguma forma, muito relacionados também com o período colonial e uma questão de desvalorização da pessoa, não é? Do ser humano enquanto negro, não é? A forma como o negro olha-se a si próprio, que muitas das vezes influencia a forma como nós também nos tratamos. E aí isso também tem a ver com a questão da mudança de valores, não é? Que valores temos nós em relação uns aos outros, como a questão dos valores éticos, deontológicos, relacionados com a profissão, influenciam também este comportamento. Todas estas questões levam àquilo que é a desumanização dos serviços, sejam eles públicos ou privados. O que nós precisamos, e isso muito ligado às ciências sociais e humanas, é refletir sobre que valores nós temos, não é? Não só em termos profissionais, mas em termos de reconhecimento da pessoa, do angolano enquanto existência, não é? Enquanto pessoa existencial. Será que nós percebemos que o angolano tem valor pelo simples facto de nascer humano? Ou nós atribuímos valor às pessoas de acordo com aquilo que elas valem em termos econômicos, não é? Quanto vale um ser humano? Não é? E é isto que está aqui em causa. Quando nós repensarmos essa valorização do homem, não é? Do angolano, não é? E termos um sentimento de patriotismo, não vou chamar coletividade, não é? Ou seja, sentimentos de coletividade, de amor ao próximo, de identificação, não é? Enquanto dificuldades, não é? E tudo isso, essa falta de sentimentos coletivos que estão muito hoje, digamos assim, subalternizados aos valores individuais, muito por conta, as sociedades são dinâmicas e nós apanhamos esse comboio pelo meio e não conseguimos retroceder. Leva-nos a essa desumanização e ao mau atendimento do outro. Então hoje nós olhamos para o outro não pelo que ele é, e eu costumo muito dizer, é a questão da ética do ser, não é? Esquecemos a ética do ser e passamos a perceber o outro tendo em conta a ética do ter, não é? E é isso que nos leva a essa desumanização e ao mau atendimento. O outro, eu não olho para o outro enquanto semelhante, eu olho para o outro tendo em conta o que ele custa, o que ele vale em termos materiais. Porque o indivíduo é mal atendido quando também se apresenta, digamos assim, como um indivíduo em condições de sobrevivência e precariedade. Porque ninguém se atreveria a atender mal uma pessoa que se apresenta como alguém que tem determinado status ou determinadas posses. E é isso que nós devemos refletir aqui, não é? E eu acredito que é esta questão, não é? Que é muito social e também um pouco antropológica, que acaba por levar, não é? Os indivíduos a agirem dessa maneira. Então é a falta de amor que nós temos pelos outros, é a falta de consciência de coletividade, de sentimento de, digamos assim, de união, de filantropia, de reconhecimento do outro igual a mim. Então, quando eu me olhar no espelho e perceber que o outro é angolano como eu, independentemente da sua cor, do seu status, da sua religião, é apenas um ser humano, né, que tem valor pelo simples facto de ter humanidade em si, então ali também eu vou melhorar em termos de atendimento, de qualidade de serviços, porque eu não estarei a trabalhar apenas para mim, mas eu estarei a trabalhar para uma sociedade inteira da qual eu me sinto parte e tenho orgulho de fazer parte, não é? E é isso que eu gostaria de dizer acerca desta questão. João, Chang, no caso, disse que hoje tem mais de 50 trabalhadores, porque está aqui também nas vestes de empregador. Como é que tem sido lidar com os trabalhadores angolanos que apresentam estas questões que aqui já levantámos, a falta de pontualidade, as faltas constantes, os atrasos e também as queixas, porque é um pouco cultural e não que seja positivo, mas é verdade que isso acontece, que
o que se diz é que o trabalhador angolano todas as semanas tem um problema. Sim. Primeira parte, estou muito agradecido por o convite de Geração. Posso dar mais uma oportunidade por aqui para explicar sobre a comunidade chinesa viver em Angola. A dizer a verdade, eu também sou escritor. Também estou a escrever o meu terceiro romance, chama Viver é um Trabalho. Mesmo título chama Viver é um Trabalho. Primeiro, nós temos que conhecer o que é trabalho, o que é emprego. Você, se quer um trabalho, é uma troca de serviço. O patrão pagar o custo para si, você tem que cumprir com o seu ordem. Você tem que cumprir seu trabalho. Se eu pagar 70 mil kwanzas, mas você tem valor de 30 mil kwanzas, perdão, você pode sair. Minha empresa, por exemplo, nós temos mais de 50 extras, mas nós estamos divididos. Tem promotores de vendas, por exemplo, como promotor de vendas, o salário base 80 mil kwanzas. Mas nós podemos pagar as comissões. Mínimo 60 mil kwanzas até máximo 300 mil kwanzas. Significa que se você tem capacidade, seu próprio valor pode aumentar. O seu custo, o seu valor são mais baixos, mais altos. Principalmente, João, como um empresário chinês em Angola, eu não posso representar sobre toda a comunidade chinesa. Mas a China tem um provérbio. Diz que o homem, o cão, morder um homem não é informação, não é notícia. Caso um homem morder um cão, já é notícia. Por isso, atualmente, a dizer a verdade, em Angola tem muitas informações negativas sobre a comunidade chinesa. Em Luanda, não posso dizer Luanda, em total Angola nós temos mais ou menos 56 mil chineses. Totalmente 4.230 empresários chineses. Significa, em Angola nós temos 4.230 empresas. Estas empresas empregaram mais ou menos 500 até 600 mil trabalhadores angolanos. Mas, João, também a verdade, ou o que se diz é que existem os trabalhadores trabalham em condições negativas. Sim, Padrinho, existe este tipo, porque muitos jornais, inclusive muitas TVs, também dá a explicar, tem algumas informações negativas sobre maus tratos sobre isso. Existe, mas não pode dizer a toda a comunidade chinesa. Não pode dizer todas as empresas chinesas existe esta situação. Por menos a minha empresa não existe. Não existe essa situação. Significa, vou construir uma plataforma para si. E entregar esta plataforma. Você vai dançar, vai cantar, ou pode conseguir seu próprio valor. Esse é seu direito e sua capacidade. Mas como o senhor Aide diz que toda a comunidade chinesa, eu também não consegui escutar existe esta comunidade. Porque, por exemplo, mês passado, né, a cidade da China diz que tem alguns trabalhadores que estão a dormir na rua. Os salários deles, normalmente, porque segundo a lei de Angola, mínimo é 70 mil kwanzas. 70 mil kwanzas, mas alguns trabalhadores trabalham muito tarde. Por exemplo, 19 horas. E quando ele terminou o trabalho, já não quer voltar, porque táxi. E a empresa não cria essas condições para dignificar o seu... Padrão, cuidado, antes eu também falei com empresário não é administrador de centro idoso, não é centro de acolhimento. Quando um padrão, em futuro os funcionários também podem ser empresários, quando um patrão não conseguir o lucro, essa empresa amanhã fechar e todos os trabalhadores perderam os empregos. Significa que o empresário não é solidariedade. Tem que dividir. Nós podemos utilizar solidariedade para cuidar aos trabalhadores, mas se utilizar seu pensamento de solidariedade para criar empresa, um ano máximo, esta empresa já vai morrer. Assim, quando não existem estas empresas, como criar mais empregos para os famílias? Mais importante, família, a empresa chinesa resolver o problema dos povos
de baixa renda. Marco, já vou-lhe passar a palavra. O José está a pedir algum tempo. Eu peço desculpas, não é? Queria só acrescentar. É assim, é verdade que as empresas não são instituições de caridade. Isso com certeza, não é? Mas também é verdade que elas não podem abusar do cidadão em prol da manutenção da sua própria existência. Existem limites, não é, dentro dessa negociação contratual, em que o respeito mútuo entre o empregado e o empregador devem ser mantidos, não é? Então, questões relacionadas com a segurança laboral, as horas extras de trabalho. O Estado angolano impõe um limite de 8 horas para trabalhar. Se o trabalhador estiver lá 16 horas sobre condições de extrema precariedade, então, neste caso, é um abuso, é uma desumanidade, é uma violação dos direitos do trabalhador. Não é? E são estas questões que normalmente são relatadas, não é? E devem, sim, senhora, ser relatadas, porque há que haver aqui, digamos assim, uma espécie de coerção social que impeça que as empresas ajam dessa maneira. Então, a proteção do indivíduo, a vida humana, não pode ser negociada em prol de lucros ou de manutenção da empregabilidade. E eu gostaria de deixar que estas aspas aqui abertas, não é? Enquanto socióloga, eu não poderia deixar de fazê-lo. É claro que o trabalhador um dia será também um empregador, mas se ele não trabalhar dentro de condições, digamos assim, para manter a sua dignidade, a sua vida, não é? Em pouco tempo, o trabalhador acaba por morrer, não é? Aos 45 anos, deixando 10 ou 6 filhos, como é o caso do que acontece no nosso país, numa situação ainda mais precária, criando uma situação de reprodução da pobreza, um ciclo que nunca mais acaba, não é? Que acaba lesando não só aquela família, mas o país como um todo. Então, eu acho que, digamos assim, há que haver aqui uma relação entre aquilo que é o capital e aquilo que é o estado de providência, não é? Uma terceira via, não é, que abraça essas duas tendências, deve ser pensada, porque acho que acima de tudo, não é, nós precisamos sim de sobreviver e precisamos de dinheiro para tal, precisamos de emprego, mas também precisamos de viver a vida que temos, porque ela é só uma e não temos outra, não é? E isso é uma questão de direitos humanos. Ok. José, para impor aqui alguma justiça, vou passar também a palavra. Precisamos fazer intervalo, então vou-lhe pedir alguma celeridade também na sua fala. Era só para aproveitar a deixa também do Chan. Disse que o coração da empresa, ou seja, os valores, a missão e a visão da empresa depende daquilo que é o coração do líder. Nesse caso, se o líder não tem em conta a missão, a visão da empresa e deixar passar mal os seus trabalhadores, que significa que este líder ou este empregador não é bom empregador. Está a ser mau. Até porque está a violar direitos do trabalhador. Então, penso que devem refazer o conceito e a visão e a missão destas organizações, porque o colaborador deve sentir-se também bem. O trabalho é uma fonte de quê? É um gerador também de dignidade, de honra. Você deve honrar os teus colaboradores. A pessoa deve sentir-se honrada por trabalhar. E quando sente-se ao contrário, então é desprezível. É desprezível. Muito bem, nós já vamos voltar a esta questão que tem a ver com a responsabilidade da empresa e também o próprio comprometimento do trabalhador, do colaborador, porque hoje, e o João depois poderá ajudar-nos, as grandes empresas em todo o mundo falam, e até têm estado mesmo a mudar a terminologia, não falam mais de trabalhador, e sim de colaborador, exatamente para incutir neles esta questão da responsabilidade e fazê-los perceber que são parte daquela instituição. Então vamos falar sobre isso na segunda parte. Vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Tempo apenas para você beber uma água ou um café, que nós voltamos daqui a pouco. Ora bem, estamos de volta para a segunda e última parte do Girassol Debate, edição desta segunda-feira, 12 de maio
de 2025. Estamos hoje a falar da cultura do trabalhador angolano, tendo em conta este mês que é dedicado a todos os trabalhadores. Antes de fazermos o intervalo, olhávamos aqui para a questão que tem que ver com o compromisso do próprio trabalhador com a empresa, a necessidade deste trabalhador se identificar com a instituição em que ele presta serviços, já que tem um contrato para tal. E quando falamos aqui de contrato, olhamos para as várias modalidades de contratos de trabalho que existem, mas queremos, e começo por si desta vez, a doutora Aida Nelson, olhar para esta questão daquilo que o mundo hoje olha para a questão do trabalhador colaborador, no sentido de incutir esta responsabilidade no próprio colaborador para fazê-lo sentir-se parte desta instituição e pensar que ele é parte do desenvolvimento desta instituição, que se ele fizer a sua parte, aí sim a empresa vai desenvolver e ele vai no fim do mês ter o seu salário, os seus benefícios, que é aquilo que na verdade o convida a acordar todas as manhãs para trabalhar. Na realidade, hoje mais do que nunca, as empresas tendem a procurar a humanização, não é? A humanização dos serviços e também porque já é reconhecido que nós passamos metade da nossa vida no local de trabalho, não é? Então a tendência é transformar o local de trabalho num local, digamos assim, onde o indivíduo se sinta da melhor forma possível, né, para que o seu tempo não seja gasto em sofrimento, porque o trabalho pode permitir tanto um período de sofrimento contínuo, como pode permitir, ou como pode ser uma fonte de satisfação pessoal, de crescimento e desenvolvimento. Então, a ideia de termos aqui um trabalhador colaborador, as empresas deixam de chamar trabalhador e chamam colaborador e às vezes até oferecem partes dos seus lucros como incentivo ao trabalhador para que ele se sinta... Tivemos aqui um problema na comunicação com a doutora Aida. Vamos tentar melhorar esta comunicação e com certeza voltará para dar sequência à sua abordagem. João, insistimos nesta questão do trabalhador colaborador e exatamente a doutora Aida já começou a olhar para esta questão de hoje há empresas que abrem inclusive o seu capital para o próprio colaborador, há percentagens que são já dos trabalhadores. Isto vai ajudar estes mesmos trabalhadores a se sentirem como que donos da instituição, aquele sentimento de pertença vai melhorar a cultura laboral? De alguma forma, sim. Existe o conceito do work-life balance, que é um dos aspectos muito, diria que praticado por essas organizações, que trabalham mesmo no sentido de, primeiro, gerar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Falávamos há bocado da questão das condições oferecidas por determinadas empresas e o Leo falava aqui dessas mais notícias e de algumas informações das quais nós temos tido acesso. A questão da dignidade da pessoa humana, isso até é consagrado a nível da nossa Constituição. O debate é exaustivo e não sairemos daqui agora. Mas, olhando, se calhar, para um aspecto mais, diria que voltado para as organizações, existe esse conceito, é praticado por muitas empresas, de facto, para gerar esse sentimento de pertença, que vai desde a partilha dos dividendos, né, distribuição de ações e etc., até o encontrar de mecanismo para gerar mesmo esse equilíbrio. Um exemplo prático, gosto muito de aspectos práticos, nós temos uma cidade muito difícil em termos de mobilidade. Falou-se aqui há bocado dos atrasos, o trabalhador angolano tem sempre um problema por semana, seja o que está na empresa, seja até os nossos funcionários internos. Casa em que só chove na sua casa. Exato, o óbito que só aparece à sexta-feira, etc., por exemplo.
as empresas começam a pensar em mecanismos para dirimir essas situações que nós sabemos que são muito próprias dessa forma de ser e estar. Não é? Então, aquilo que eu dizia há bocado, que é esse equilíbrio que é gerado, olhando para aquelas que são as dificuldades existentes, por exemplo, mobilidade. Nós temos problemas de mobilidade na cidade. E há empresas que hoje, aliás, já é legislado inclusive, já vão implementando o home office, por exemplo, até mesmo para evitar esse desequilíbrio. E é claro que um colaborador, vamos assim dizer, que beneficia, por exemplo, de alguns dias de trabalho a partir de casa, querendo ou não, faz toda a diferença. E isso contribui de alguma forma para esse sentimento de pertença. Há mecanismos que as empresas podem implementar para gerar esse mesmo sentimento de pertença. Há muita coisa boa a ser feita nesse sentido, desde a questão do home office, desde alguns benefícios que têm a ver, por exemplo, com atribuição de folgas em função do acumular de horas extras de trabalho, por exemplo. Algumas empresas já fazem isso. E é um caminho a seguir para gerar mesmo esse sentimento de pertença. Falamos mais aqui do setor privado, mas acredito que a nível daquilo que são os serviços públicos, uma coisa ou outra já vai sendo feita também a esse nível. Doutora Aida, penso que está em condições de terminar o seu raciocínio de forma muito célere também. Eu acho que, pronto, já acabei por ser um bocadinho ultrapassada, mas não faz mal. Gostaria só de dizer que, não sei se já foi feito essa diferença, que o trabalhador normalmente é um termo que está muito associado a alguém que presta um serviço sobre liderança ou autoridade de alguém, de outrem, mediante uma retribuição, não é? E isso enfatiza digamos assim, uma função laboral, não é? E o cumprimento de tarefas previstas num determinado contrato. Já o colaborador, ele está ali, não é parte integrante da organização, tem um papel ativo na construção dos resultados, no ambiente de inovação, supõe uma cooperação, digamos assim, proativa, de responsabilidade compartilhada, não é? E participação nos objetivos estratégicos da empresa. Então, estes dois conceitos, eles mudam completamente a forma como o trabalhador e empregador lidam, não é? Porque aqui vê-se uma missão conjunta, não é? O trabalhador reconhece as valências que a empresa traz para si próprio e o empregador também. Então, há esta relação que torna-se muito mais humanizada, muito mais produtiva e acaba por ser, digamos assim, vantajosa para ambos os lados. Marco, empregador, como é que podemos melhorar digamos que o sistema laboral angolano a olhar para estes desafios todos que foram apontados, a questão da pontualidade, do compromisso do próprio colaborador, mas também das próprias empresas. Como é que as empresas devem incentivar os trabalhadores a se sentirem parte delas? Bem, as empresas têm que começar por entender, e aqui falamos principalmente nas pequenas e médias empresas, que o seu principal ativo são os seus colaboradores, não são os produtos nem os serviços. E quando nós vemos, por exemplo, em hotelaria ou na restauração... O João falava que as empresas não são instituições de caridade, mas é verdade que muitos empregadores têm também esta posição de que estão a fazer um favor ao trabalhador. Isso cria estes conflitos todos. É aí que isso tem que mudar. De facto, as empresas não são instituições de caridade e não podem ser, porque senão não conseguem funcionar no seu principal propósito, que é gerar lucro, mas também têm que... muitas das empresas angolanas têm que mudar o seu pensamento e entender que realmente a relação com os trabalhadores tem que mudar radicalmente. Eu ia dizer há pouco que nós vemos muitas vezes, por exemplo, e isto é um exemplo específico da nossa área, da minha área, em que vemos a construção do restaurante, que foi reconstruído de raiz. Na frente é muito bonito, mas quando nós vamos ver a parte de trás, atrás do balcão, percebemos que não existem condições quase mínimas para os seus funcionários. E isso é um problema, voltamos àquilo que eu estava a dizer há pouco, de entender que a empresa são as pessoas.
sem as pessoas a empresa não consegue existir. Mesmo quando hoje nós vemos os novos conceitos laborais e aquilo que a tecnologia nos permite trazer hoje, em que temos, e fala-se muito com a inteligência artificial, em que o próximo bilionário será um indivíduo que trabalha sozinho no seu computador, mas isso está muito distante da nossa realidade angolana. E se nós não entendermos que temos que mudar esse paradigma de apostar no funcionário muito depressa, nunca vamos conseguir sequer pensar no futuro próximo ou longínquo em que Angola se torna mais competitiva, sequer na nossa região. E isso é fundamental para o desenvolvimento, porque não temos competitividade económica. Leo, é empresário, reiteramos aqui, e eu lhe pergunto que trabalhos é que, a olhar para a experiência que traz da China e do próprio CEDESA, por exemplo, que ideias é que vocês têm estado a aplicar para melhorar o clima laboral todo, no sentido de fazer com que o trabalhador acorde todos os dias com vontade de ir à própria empresa, porque quase já não se vê muito isso, né? Vontade dele acordar para ir trabalhar. Sim. Como o doutor Pedro falou, cultura de trabalho é um conjunto. Nós não podemos dividir empresário e trabalhador. Exatamente. Se nós dividimos esta parte, esta empresa não é uma boa empresa. Cultura de trabalho tem que ser união, tem que ser conjuntos. Por exemplo, vou fazer um exemplo das nossas empresas. Nós somos uma empresa de carros, vendemos veículos. Especialmente tem algumas festas importantes, por exemplo, a 1º de maio. 1º de maio, algumas lojas de carros estão fechadas, mas nós estamos abertos, porque nós utilizamos 2 turnos. Uma parte trabalha no dia 1 de maio e outra parte trabalha no dia... Ele se trabalha no dia 1 de maio, dia 2 já não trabalha mais. São turnos. Eu perguntar a opinião dele, quem que ele trabalha no dia 1 de maio? Tudo está a levantar a mão. Por quê? O dia 1 tem mais os clientes. Exatamente. Tem mais clientes, ele atender um cliente, se conseguir vender um carro, ele pode ganhar mais comissões. Por isso, a nossa empresa tem as moças, tem os moços. As moças tudo, porque tem filhos, como a senhora Ait, tem familiares grandes, filhos, maridos, pai, mãe, precisa cuidar. Mas se nós, como um líder de empresas, nós podemos unir o pensamento, fica uma linha. O patrão ganha e nossos funcionários também ganham bem. Chega fim de ano, todos ganhamos isso. Eu posso dizer, nosso funcionário, se vender bem os carros por mês, o salário dele é mais alto que um professor universitário. Significa, nós, como um bom dono da empresa, principalmente é construir uma boa plataforma para seus trabalhadores. Não significa, não, você não precisa trabalhar, vou todo dia, vou só pagar, por exemplo, 200 mil, 300 mil. Você não precisa trabalhar, pode sentar lá, beber chá, ler jornal. Essa é a cultura antiga de empresa estatal da China. Significa que ele não troca por serviço, por trabalhar, por relação. Se você tem boa relação com os líderes desta empresa, ok, todo dia ler os jornais, beber chá, café, tranquilo. Mas, como empresas privadas, o dono da empresa principalmente quer saber você, como um funcionário, pode levar quantos valores para isso. Por isso, essa é uma troca de serviços. Eu falo, trabalho é uma troca de salário. Emprego é um desenho. Mas eu vou fornecer empregos para meus funcionários. Significa que até fim de ano ele pode ganhar, se trabalha bem, pode ganhar 3 milhões a 4 milhões quantas anual. E porque podemos receber isso mais, primeiro, como um funcionário bom, ele tem que compreender a cultura da empresa. Como dizer, cultura de trabalho. Porque a cultura da empresa é mesmo a cultura de trabalho. Se nós ficamos uma linha juntos, dono e funcionários, incluso funcionário também é dono da empresa, não é?
É assim que vocês... Sim, por isso quando eu organizar uma reunião com meus funcionários ou familiares, aqui é sua casa. Se você fornecer os melhores serviços, você próprio pode ganhar mais. O dono também os ganha bem. Assim, nós conseguimos uma boa relação e bom ganhança. Ok. José, hoje o trabalhador já olha para o emprego, para o trabalho, como meio de construção de honra? Sim, sim. O trabalho é um meio de construção de honra. Todos os trabalhadores a nível mundial sabem disso. Até porque é bíblico. O trabalho dignifica o homem. No nosso dia a dia, nós vimos quem trabalha tem um respeito maior na sociedade. Quem trabalha já tem um respeito maior na sociedade. Ainda não importa a função, não importa a empresa. Basta ele ser um trabalhador, já tem um valor a mais na sociedade, na família, já tem uma outra visão. Entretanto, quando relacionado à empresa, esta honra, o local de trabalho também me dá honra. Se eu estiver num trabalho bem posicionado estruturalmente, organizacionalmente, tivermos políticas inovadoras, tivermos realmente situações que elevam a capacidade e o bem-estar do trabalhador, ele sente-se honrado. E se o trabalhador estiver honrado com o trabalho, quer dizer que está satisfeito pelo trabalho, está satisfeito com o trabalho. Há vontade de produzir, eliminar as faltas, eliminar aquele péssimo comportamento que falamos. O trabalhador quer estar na empresa porque a empresa lhe dá honra, lhe dá glória. Caso falte aí elementos que glorifiquem ou que ofereçam honra ao trabalhador, aí teremos aqueles comportamentos, faltas injustificadas. Sexta-feira a cabeça começa a doer, a perna começa a doer e volta a melhorar na segunda-feira. E na sexta-feira volta a ficar doente de novo. Porque o trabalho não oferece estabilidade, não oferece honra. É sobre isso. Não sei se estamos a doutora Aida do outro lado para darmos sequência. Doutora, nós falávamos no princípio deste programa a questão da educação para o trabalho. As escolas, as universidades têm estado a formar neste sentido para o indivíduo, para o trabalho, para o mercado de trabalho e para os desafios que eles apresentam? Bom, é assim... Infelizmente, eu costumo dizer que nós precisamos trabalhar muito ainda neste quesito. Hoje nós ainda formamos, não é, aleatoriamente. Temos, claro, um conjunto de cursos que respondam a algumas necessidades a nível nacional, mas também temos muitos cursos cuja formação não está propriamente direcionada para competências práticas, técnicas, não é? E hoje o mercado de trabalho exige não só que os profissionais tenham uma base teórica, mas também que tenham uma base prática, não é? Os soft skill e hard skill, que são competências técnicas e competências interpessoais, devem andar juntas no sentido de termos, digamos assim, trabalhadores capazes de responder os desafios do mercado de trabalho. Há um esforço muito grande, não é, das universidades alcançarem esse objetivo, formar trabalhadores, digamos assim, capazes de responder às necessidades do mercado de trabalho, às exigências das empresas, não é? Mas nós ainda precisamos de trabalhar no sentido de conciliar aquilo que são as aulas dadas nas universidades com estágios, não é? Nós agora abrimos alguns programas de estágios, há essa tendência, mas é preciso que as empresas também se abram mais para que os nossos estudantes possam estagiar e terem uma prática laboral muito mais, digamos assim, uma prática laboral que responda realmente às necessidades do mundo empresarial. Nós precisamos aliar aquilo que a universidade ensina, que é a teoria,
teoria e a prática. E isso só será possível quando as empresas, sejam elas públicas ou privadas, conseguirem ali, digamos, colaborar mais em termos de movimentação de estudantes de um lado e do outro, não é? Mas há realmente este esforço, há essa necessidade, mas precisamos fazer mais. Precisamos fazer mais. Sim, Marco. Nós vemos na nossa área que há alguma desconexão entre aquilo que é a percepção daquilo que é o futuro profissional, não só nos jovens, mas também nas famílias. Nós vemos situações em que, por exemplo, no mercado angolano há uma falta gritante de empregados de mesa, de pessoal de balcão, e é muito difícil nós conseguirmos convencer, principalmente os pais, de que é uma profissão que tem valor. Porque quando falamos num curso técnico em que o pai ou a mãe, ou os pais, neste caso, vão pagar para o filho ter essa formação, a resposta é sempre: mas eu não vou pagar para o meu filho ser empregado de mesa. Ele tem que ser isto ou tem que ser aquilo. Mas aí tem a ver com o próprio... com aquilo que é a realidade que nós assistimos diariamente, porque a tendência é que pessoas que trabalham como empregados de mesa sejam diminuídas. Exatamente, mas isto é para fazer a ligação àquilo que é a realidade da formação no nosso país também. Não só a nível técnico, como a nível superior. Essa mentalidade também passa para estes setores, porque nós vemos jovens a saírem da faculdade ao fim de 3 ou 4 anos que se calhar nunca mexeram num computador. E quando nós perguntamos numa entrevista qual é a sua competência ou conhecimento em ambiente Windows, eles dizem: sim, eu sei mais ou menos o básico, mas eu já decidi, vou tirar um curso técnico ali na minha rua, tem lá uma escola que faz isso. Então, isso diminui em muito a capacidade das empresas de operar no mercado a um nível minimamente satisfatório. Mas, voltando à questão de há pouco, o ensino em Angola, tanto a nível privado como a nível público, está muito desconectado daquilo que é a realidade atual do mercado, das necessidades do mercado de trabalho em Angola, principalmente na excessiva oferta de formação puramente teórica. A maior parte das universidades, principalmente as privadas, com honrosas exceções, não têm laboratórios e fazem muito pouca aposta no trabalho técnico, no trabalho prático, independentemente das disciplinas e das áreas. Isso, obviamente, tem um impacto muito grande na qualidade do indivíduo como profissional quando sai da universidade. É verdade que aquilo que não só em Angola, mas em muitos casos, aquilo que é ensinado na universidade é uma base para a vida e para o trabalho, não é aquilo necessariamente que o indivíduo vai fazer no seu trabalho, no dia-a-dia, mas é fundamental, absolutamente fundamental para criar as competências básicas para ele poder desenvolver no trabalho e a empresa poder se ingrar no mercado. João, as empresas... Doutor, Sim? eu só queria acrescentar aqui algumas questões. Eu, na minha intervenção anterior, estava a dizer que realmente há muito trabalho a ser feito. Por quê? Porque quando nós falamos do ensino superior em Angola e a resposta que este ensino superior deveria dar às questões relacionadas com o mercado de trabalho, temos que pensar nisso enquanto questão conjuntural, não é? As universidades têm uma parte da responsabilidade e outras instituições também a têm, não é? Sejam elas empresas ou por aí fora. Dizer o quê? Que realmente o doutor Cecílio, acho que é assim que se diz, Sim. Tem razão. Existe um desalinhamento entre a formação que se dá nas universidades e o mercado de trabalho. Também existe um grande foco, digamos assim, nas competências teóricas e não na componente prática. É verdade também que existe uma fraca articulação entre aquilo que é o Estado e aquilo que são as escolas e as empresas. Por isso é que eu disse que nós precisamos conversar mais, estreitar laços para que estágios profissionais sejam possíveis, não é? Há também uma desvalorização da formação técnica profissional, que também
também foi aqui apresentada. E estas coisas existem, sim, senhora. Temos também uma ausência de orientação vocacional. Os nossos estudantes não têm testes vocacionais antes de ingressarem para um curso e eles vão para os cursos tendo em conta aquilo que é a oferta de trabalho que o país apresenta, não é? Por isso é que muitos vão para as escolas de formação de professores, porque é a área que recebe mais, não é? Hoje há uma grande enchente de estudantes nos cursos relacionados com a saúde, porque também há esse ingresso a partir do funcionalismo público, não é? Então, e os cursos técnico-profissionais que existem carecem realmente de tudo aquilo que o Dr. Cecílio disse aqui. Há também, digamos assim, existem recomendações para uma melhor formação para o mercado de trabalho, há essa consciência, não é? Faz-se trabalho no sentido de tentar melhorar esta questão da inserção profissional dos quadros e em prol do desenvolvimento nacional e resolver esse desfazamento, mas é o que eu costumo dizer, não é? Nós aqui temos que conversar mais. As empresas devem também abrir-se mais, porque nós temos experiências, eu sou professora, há vezes em que as empresas não estão dispostas a receber, digamos assim, formandos para estagiar. E eu vou também dizer aqui, é verdade que as universidades têm que ter laboratórios, têm que ter, digamos assim, condições para formar, mas também é verdade que a cultura laboral aprende-se exercendo. E enquanto não tivermos essa abertura para estágios técnico-profissionais, e alguns deles até devem ser remunerados para os profissionais de curto, médio e longo prazo, nós não vamos conseguir dar resposta às questões relacionadas com o mercado de trabalho. O Estado, as instituições empresariais, as empresas e as universidades devem sentar à mesa, não é? E traçar, se já existem planos, não é? Mas tentar operacionalizar as políticas públicas e os planos que já existem nesse sentido. E é isso que nos está a faltar. Ok, eu ia passar a palavra ao João Pedro, no sentido de olharmos para esta questão que tem a ver com a formação. As universidades, as escolas não estão a passar esta capacitação técnica ou estas qualidades técnicas aos formandos e, por outro lado, não estão a passar as questões técnicas, mas também o próprio compromisso, a própria responsabilidade do que é ter um emprego. Bom, o que no fundo nós percebemos, tendo em conta as diversas experiências que aqui temos, é mesmo essa desconexão. Aliás, há um dado até que, se não me engano, que é do relatório do Plano Anual de Formação, penso que de 2022, já aponta mesmo para essa lacuna e essa desconexão entre as necessidades de mercado e as formações efetivamente que são dadas, não é? Eu lembro-me de ter estado envolvido num projeto há um tempo atrás e foi aí que eu percebi a desconexão efetiva entre aquilo que é a teoria e efetivamente o ingresso ou a noção do que é trabalho e ingresso no mercado de trabalho. O projeto na altura chamava-se O Meu Primeiro Emprego, né? Foi uma iniciativa voluntária. E passa a publicidade, né? Não sei mas é só para partilhar a experiência e a noção exata, porque o ideal muitas das vezes é falar de casos concretos, evidências concretas, né? E eu lembro que a afluência na altura foi gigantesca, tanto que aquilo era uma atividade micro, depois acabamos por não ter capacidade para albergar tantos estudantes prestes a se formarem ou recém-licenciados. E o que nós percebíamos mesmo era essa visão crua do que era a responsabilidade de ter um emprego, a noção efetiva daquilo que aprendiam nas universidades versus a aplicação prática no mercado de trabalho. Mas queriam trabalho mesmo queriam salários? Bom, nós podemos cair aqui como é que eu posso dizer, no erro da generalização. É o que eu digo sempre, nós temos muito bons quadros a serem formados nas nossas universidades, nós temos que dar mérito a isso, não é? Mas existe a falta dessa ponte que tem que ser feita, efetivamente. A doutora falava aqui da lacuna que existe
das empresas não terem a porta aberta para ingresso desses mesmos quadros. Nós temos muitos bons quadros a serem formados, mas o que não tem muitas das vezes é orientação, por onde começar. Né? Tem excelentes notas, tem excelentes aproveitamentos, mas na prática como é que eles vão aplicar aquilo? Né? E falava aqui também há bocado o Marco na questão do ensino profissionalizante e do entendimento que se tem que ter que profissão é profissão. O que está imbuído ali, ou a importância que deve estar imbuída ali é a excelência com que ela é executada. Né? E aqui podemos pegar noutros aspectos. A doutora falou há bocado da questão de como é que eu olho para o meu próximo. Eu devo olhar para aquele que está a servir a mesa com o mesmo valor que tem o mecânico, que tem aquele que me arranja os sapatos e etc. Quando nós mudarmos essa visão, não é? Nós teremos excelentes profissionais comprometidos, independentemente de onde estejam alocados. Então, acredito que existe sim, respondendo à sua questão, a grosso modo, existe sim essa lacuna dessa ponte que tem que ser construída. Não é? Em tempos, percebi que algumas universidades já vão firmando alguns protocolos, algumas empresas já vão também entendendo essa mesma necessidade. Mas há ainda um caminho a percorrer nesse sentido. João Schenck, estamos a terminar este programa, mas gostávamos de ouvir também as últimas palavras relacionadas a esta questão da cultura de trabalho que deve ser criada e como é que pode, e particularmente para os jovens que nos estão a acompanhar, que mensagem é que deve ser deixada neste sentido? O nosso primeiro presidente, Mao, diz uma palavra. Esta época pertence à juventude. Também pertence aos velhos, mas finalmente pertence aos jovens. Como um jovem, eleger correto seu trabalho é mais importante. Como antes o Dr. Aite falou, algumas empresas com salário baixo, mas como um professor do Instituto Confúcio, eu posso falar, também recomendou aos jovens eleger correto seus trabalhos, porque, por exemplo, através da educação, ensino superior, ou através do concurso ou formação. Aqui, por exemplo, a formação do Instituto Confúcio, nós podemos fornecer gratuito formação da língua mandarim. O salário mínimo de um bom tradutor, mínimo 300 mil kwanzas, máximo 1.200.000. Por isso, os jovens poderão eleger suas próprias seleções, estudar mandarim, porque nós temos agora, o Instituto Confúcio tem 200 estudantes. Quando estudantes locais chegam à terceira classe, muitos empresários já vêm para buscar os tradutores. Por isso, o salário é baixo, porque você seleciona errado seu emprego. Okay. José Manuel, conclusões, recomendações e há uma nota que a doutora Aida levantou, tem a ver com a própria vocação, orientação vocacional. Um indivíduo que faz aquilo que tem inclinação, aquilo que gosta, naturalmente poderá ter um empenho diferente daquele que está só a trabalhar por salário. Realmente. E devo dizer, nem todo bom estudante universitário será um bom profissional, infelizmente. Uma coisa é o campo acadêmico, outra coisa é o campo profissional. Aí a profissão muitas das vezes tem a ver com a vocação mesmo. Se seguirmos o emprego que mais paga, poderemos estar lá e a fazer nada. Se seguirmos aquilo que for a nossa vocação, aí sim poderemos ter êxito. E todo mundo pode ser bom. Todo mundo pode ser bom. E fazer as coisas por excelência. Aí teremos resultados. Não importa se estiver a fazer um serviço que acha que não é importante, mas todo o serviço é importante. Falou-se do empregado de mesa. Pode ser um bom empregado de mesa. Pode ser um excelente naquela área que tiveres aí a desenvolver. Então, não importa o ramo, basta que sejas bom naquilo que estiveres a fazer. Então, este é o meu conselho para os jovens.
Muito bem. Doutora Aida, como disse no princípio, é sempre um prazer tê-la do outro lado a participar dos nossos programas, mas como professora, com certeza quer deixar uma tarefa para casa. Bom, obrigada por esta última oportunidade que me dá. Dizer que pedir aos jovens que aliem soft skill a hard skill, competências técnicas e competências interpessoais. Saber ser e saber fazer é muito importante. Que percebam que o trabalho não é apenas um meio de ganhar a vida, mas é uma forma de construir dignidade, autonomia e um futuro melhor. E num mundo como o nosso, em constante mudança, não é? É fundamental que os jovens se preparem. A sociedade exige que eles desenvolvam competências, a sociedade espera que eles resolvam problemas, não é? E a juventude é uma força viva que deve ser aproveitada na sua totalidade, não só para a segurança, para assegurarmos o nosso próprio futuro, mas também para contribuirmos para o desenvolvimento de uma nação que tanto precisa de todos os braços para se manter e continuar erguida. Muito obrigado. Marco, quero também deixar alguma nota conclusiva? 2 notas. Primeiro, o valor de uma nação está nas suas pessoas, não está no subsolo, nem em qualquer outro produto que possa ser extraído da terra. E segundo, o principal conselho que eu dou hoje e dei sempre aos jovens é que procurem sempre fazer aquilo que eles mais gostam de fazer, porque só assim é que eles poderão ser muito bons naquilo que eles querem, ou que eles farão, aliás. Então, é preciso entender que é preciso perseguir aquilo que nós realmente gostamos de fazer e sermos muito curiosos naquilo que gostamos de fazer. Um bom pintor será sempre um excelente profissional se gostar muito de fazer aquilo que faz. E um pintor que é muito bom no que faz será sempre procurado. Falou há pouco da questão do aprendizado e daquilo que é importante o país identificar na sua prioridade, não é? O país precisa identificar a população, a educação como a prioridade. O indivíduo precisa de identificar a sua necessidade de melhoria pessoal como a sua prioridade. João? Bom, em nota de conclusão, eu voltaria ao tema e deixaria a reflexão em 2 aspectos. Nós temos uma cultura, e se olharmos para os dados, penso que do INE 2023 ou 2024 aponta para a nossa informalidade a rondar os 80%. Há um aspecto positivo nisso, nós temos uma cultura de resiliência, de criatividade, vontade de trabalhar. Vontade de trabalhar, isso existe. Por outro lado, nós temos os desafios que aqui acabamos de debater, que têm a ver mesmo com o aspecto da educação para o trabalho, das lacunas que precisamos dirimir. São estes os desafios que temos. Eu terminaria dizendo que uma cultura de trabalho ela não é imposta, ela é educada, ela é promovida, ela é, diria que, de alguma forma desenvolvida, e o caminho que temos que apontar é mesmo o de olhar de que país nós queremos para os próximos tempos e lançar as bases o quanto antes, de modo a que consigamos, sim, construir uma nação rica e de referência em termos de cultura de trabalho. Muito bem, senhores, muito obrigado pela participação nesta edição do Girassol Debate. Bom regresso a casa, até uma próxima oportunidade. Doutora Aida, a partir da província da Huila, cidade de Lubango, muito obrigado também pela sua participação. Boa noite, bom descanso e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Boa noite a todos e bom descanso a todos os companheiros de painel. Boa noite também para si. Muito bem, até uma próxima oportunidade também aos senhores aqui presentes. Bom regresso a casa, como já fizemos menção, e estamos juntos. Você que esteve a acompanhar-nos, boa noite, muito obrigado. Já sabe, nós voltamos na próxima segunda-feira com mais uma edição do Girassol Debate. Hoje falamos da cultura do trabalhador angolano. Na próxima edição teremos outro tema que com certeza que também lhe vai chamar a atenção. Boa noite, bom descanso, até amanhã.